Bom, agora Brasília, o presidente Jair Bolsonaro vai a um evento militar ainda nessa semana, enquanto Lula se encontra com representante dos Estados Unidos para acertar viagem ao exterior. Os detalhes com Bruno Pinheiro. A semana em Brasília, a agenda do presidente Jair Bolsonaro começa com uma reunião com o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil. O ministro que tem feito contato diretamente com o Geraldo Alckmin após ser chancelado o coordenador da equipe de transição do governo eleito. Essa reunião será na parte da manhã. Ainda nesta segunda-feira, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar de uma cerimônia militar com generais aqui na capital federal. Está marcado para 11h30 da manhã a chegada de Jair Bolsonaro a este evento. Essa já será a terceira cerimônia militar que Jair Bolsonaro comparece nessa reta final de 2022. Já o governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, atendeu esse chamado de interlocutores que seria importante ele continuar aqui na capital federal, já que as discussões acabam ganhando um ritmo acelerado, mesmo ele estando em um quarto de hotel aqui na capital federal e se reunindo com aliados e outras autoridades. Então, Luiz Inácio Lula da Silva, este final de semana em um hospital em São Paulo, realizando alguns exames, essa revisão após uma cirurgia, e já retoma nesta segunda-feira a capital federal, onde vai receber inclusive representante do governo americano que está agilizando a sua ida aos Estados Unidos. Essa reunião será sobre a agenda de governo e sobre a visita de Lula também ao governo americano. E é claro que aqui na capital federal, Luiz Inácio Lula da Silva vai voltar a discutir sobre esse orçamento, né? Essa expectativa entre os seus aliados, entre os senadores e também a definição de seus ministros. Vale ressaltar que a diplomação de Lula e Alckmin vai acontecer no dia 12 de dezembro, no TSE, às 2h da tarde. A gente vai acompanhar essa semana intensa aqui na capital federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, já nos nossos comentaristas, Roberto Mota, o presidente eleito terá reuniões com representantes dos Estados Unidos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro tem uma agenda ao longo dessa semana. Mota. Essa semana o Brasil vive um período de expectativa, né? O presidente Bolsonaro participando de algumas cerimônias militares. Tem gente que se arrepia ou fica sobressaltado com essas cerimônias militares. Eu não entendo bem por quê. Nós vimos aí também que o candidato do PT foi ao Sírio-Libanês mais uma vez. Eu sempre acho muito interessante como essas pessoas que defendem o SUS não usam o SUS, né? O SUS é para nós, para eles é o Sírio-Libanês. Quanto é que será que custa uma consulta, um exame no Sírio-Libanês? Ouvi também que vai ter reunião com representantes dos Estados Unidos. Olha, tem um assunto quentíssimo lá nos Estados Unidos agora, que foram as revelações que o Elon Musk fez de interferência do Twitter na política americana. Eu publiquei uma tradução dessas revelações no sábado de manhã. São gravíssimas, estão sendo ignoradas por muita gente, mas não dá para jogar para debaixo do tapete. O Elon Musk, que é o novo CEO do Twitter, comprovou com documentos que ele mesmo divulgou que os funcionários do Twitter americano favoreceram os políticos democratas, atendendo a pedidos de censura, de retirada de postagens, cancelamento de pessoas. E o episódio mais grave que surgiu até agora foi o do laptop do filho do presidente Hunter Biden. Foi um laptop que foi encontrado numa loja de concertos, abandonado lá, cheio de material altamente comprometedor, não só sobre o Hunter Biden, mas também sobre o então candidato Joe Biden. A mídia americana chamou de fake news. Os funcionários do Twitter cancelaram as pessoas que falaram sobre esse assunto. O New York Post, um jornal de Nova York, teve a sua conta removida do Twitter e depois se comprovou que as alegações eram todas verdade. Então, eu acho que esse é um assunto para o encontro lá nos Estados Unidos. Outro assunto interessante também seria verificar se aquela recompensa de 15 milhões de dólares
da Agência de Combate às Drogas Americanas pela captura de Nicolás Maduro ainda está valendo, já que o Maduro foi convidado para vir aqui ao Brasil, quem sabe? Agora, Amanda Klein, nessa reunião, nesse encontro entre Lula e o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, está prevista a discussão de vários temas que envolvem a relação entre os dois países e até mesmo uma forma de combinar um possível encontro entre Lula e Joe Biden ainda neste mês, antes da posse. Mas de todos esses assuntos, qual você acha que vai ganhar destaque nessa conversa? Lívia, certamente assuntos muito mais importantes do que o laptop do Hunter Biden, Tentar tirar essa história depois de 2 anos, 3 anos, sei lá, tentar ressuscitar essa história não faz o menor sentido. Tem uma nota oficial que o governo americano divulgou e eles falaram que entre os assuntos a serem tratados pelos dois, o presidente Lula e o representante Joe Biden, estão segurança alimentar, inclusão, migrações, democracia e combate à mudança climática. São todos assuntos importantes, tanto para Lula, caros, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Acho que eu diria principalmente quando se fala em democracia. Joe Biden, obviamente, viu com alívio a eleição de Lula no Brasil, tanto que foi um dos primeiros a ligar para parabenizá-lo, congratulá-lo, e também mudanças climáticas é o cerne da agenda que ajudou a eleger Joe Biden e também é uma das principais preocupações do governo eleito. E certamente tratarão dos detalhes da visita que Lula deve fazer ainda antes de tomar posse neste mês a Joe Biden. Depois Lula deve visitar a Argentina também. Veja a simbologia dessas primeiras viagens que Lula faz. A primeira de todas, justamente a COP, que discutia questões climáticas. Está aí um ponto da agenda em comum entre governo americano e brasileiro. Outra agenda agora nos Estados Unidos, mesmo antes de tomar posse, Joe Biden faz questão de se reunir com Luiz Inácio Lula da Silva. Pode estreitar a relação, a aproximação entre os dois países e depois a Argentina, que é nosso vizinho e sempre foi um dos principais aliados do Brasil. Portanto, Lula tem muito a fazer nessa semana, esse encontro com Jake Sullivan. A presença dele em Brasília na semana passada foi fundamental para destravar as negociações em torno da PEC da transição, por isso sua presença em Brasília nessa semana também é central para que essa PEC possa ser aprovada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apautou para quarta-feira, devem começar as discussões na CCJ, possivelmente a votação na própria CCJ na quarta-feira, em seguida em plenário, e o mesmo texto já acordado, costurado, em consenso com a Câmara, deve seguir para outra Casa Legislativa, aprovado antes do final do ano. Há dúvidas em relação ao tempo, ao prazo de duração da PEC, ao valor, mas não há dúvidas sobre a sua tramitação nessas próximas 2 semanas. E por que o Lula conseguiu destravar principalmente a negociação dessa PEC da transição? Porque fez acordos tanto com Lira como Pacheco, que passa pela reeleição dos dois, passa sim pela manutenção do orçamento secreto no orçamento, inclusive uma negociação sobre a liberação de verbas bloqueadas ainda neste ano pelo governo Bolsonaro, cerca de 7 bilhões para cumprir o teto de gastos. Isso deve ser incluído na PEC ou então em alguma nova medida que possa dar significar um gasto extra-teto, mas para que essas verbas sejam desbloqueadas ainda esse ano. Portanto, a PEC da transição deve atender tanto a interesses do atual governo Bolsonaro como a interesses do futuro governo Lula. Deputado Coronel Tadeu, como que é a tramitação em paralelo desta PEC e também do orçamento? Uma coisa, obviamente, depende da outra. Como que é possível discutir as duas coisas juntas num período tão curto de tempo? Vai ser uma correria e a política não dá descanso, viu, Tiago? Essa PEC ela tem que tramitar nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara. No Senado vai precisar de 49 votos dos senadores e na Câmara 308. E os presidentes das casas, pelo que eu vejo, estão muito bem alinhados. O próprio Arthur Lira já falou, o que passar no Senado, passa na Câmara. Então, ele já está garantindo esses 308 votos, ou pelo menos deve estar correndo atrás disso. O que vai fazer a Comissão de Orçamento, que nesse momento discute apenas as relatorias setoriais, que são as áreas que o governo vai colocar dinheiro, saúde, educação, infraestrutura, ciência e tecnologia, e algumas outras, acho que são 16 relatorias setoriais, eles vão colocar o orçamento raiz, é aquilo que não vai mudar. A parte discricionária, que antigamente ficava num capítulo chamado RP2, Receitas Primárias número 2, essa parte discricionária é que hoje compõe o orçamento secreto que nunca foi secreto.
Apenas as indicações é que ainda não foram divulgados os nomes. Mas o orçamento, é claro, nenhum dinheiro sai sem nenhuma divulgação. É preciso dizer para onde ele está indo. E essa parte que se transformou de discricionária para emendas do relator, ela tem um destino. É aí que vai ser a principal mudança. Eu acredito que eles devem alocar esse furo no teto de gastos, provavelmente uma grande parte em emendas do relator. E aí é que está a principal negociação. Resumindo de uma forma bem clara para a população entender, o dinheiro vem para o Congresso, o senador Marcelo Castro, que é o relator, é ele que vai determinar quanto e para quem vai esses recursos. É muito importante que o Senado e a Câmara dos Deputados deem divulgação de quem exatamente está usufruindo desses bilhões de reais que serão colocados à disposição dos deputados. A população precisa saber quem é que está ajudando, contribuindo para que nós tenhamos a inflação de volta, o estouro dos gastos públicos, né, e esse rombo que vai ser promovido no orçamento da União. O senador Marcelo Castro é que vai ter essa responsabilidade. E uma outra parte, acredito eu, que a própria comissão vai devolver, então, ao orçamento discricionário, que é aquele dinheiro que vai para o Ministério. O Ministério ele quer construir um novo programa, então ele precisa ter dinheiro. Hoje, nós não temos, porque não tem dinheiro sobrando. O que tem de dinheiro é para pagar aquilo que já está comprometido. E os deputados e senadores, então, terão essa responsabilidade num curto período de tempo. Nós já estamos hoje no dia 5 de dezembro. Teoricamente, a gente tem que votar tudo isso até o dia 22 de dezembro. Então, é um espaço muito curto, mas não tem como. Eu tenho certeza absoluta que os presidentes das duas casas vão adequar as agendas a partir dessa semana para promover a votação e concluir a PEC da gastança.